vocês no fim de semana, mas depois de uma breve interrupção. Dia 25 de outubro, faria 140 anos, se fosse vivo, o senhor Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria de los Remedios Cipriano de la Santíssima Trinidad Ruiz e Picasso, vulgarmente conhecido como Pablo Picasso ou simplesmente Picasso. Mas Pablo Picasso assinava seu nome só como Picasso. Então, ele nasceu em 1881 e a sua juventude correspondeu um pouquinho defasada, mas com o auge do impressionismo, da revolução artística e cultural que tinha na Europa, principalmente na França nessa época, né? Onde surgiram os grandes pintores, hoje conhecidos como expressionistas, e pintores que tiveram uma vida trágica. Os primeiros 10 anos de Picasso foram em Málaga, sua terra natal. O pai dele, o Dom José, era um pintor, desenhista, professor de pintura, talvez muito certinho, acadêmico, pintava as pombinhas da praça de Málaga e trabalhava no instituto, era professor do instituto. Tinha uma vida modesta e aos 10 anos de vida de Picasso ele teve oportunidade de se mudar para Corunha. Foi contratado pelo Instituto Eusébio da Guarda para trabalhar em Corunha e levou a família para lá. Então o Picasso já teve uma certa formação artística desde da época da escola de São Telmo, do seu pai, em Málaga, e depois no Instituto Eusébio da Guarda de Corunha, com o pai também, e foi seguindo essa trajetória do pai e superou em muito o pai. A obra de Picasso é tão grande, bom, eu estive vendo, parece que tem citações que falam 45 mil obras, coisa assim, mas na verdade ele foi um polivalente. Ele teve mais de 3.500 telas, supostamente, 100 mil gravuras, 34 mil ilustrações em livros e 300 esculturas, além de ser escritor, poeta, etc. Com 80 anos de carreira. Ou seja, Picasso teve uma vida muito produtiva, muito intensa, desde pequenininho. Seu primeiro quadro foi o Toureiro, ou o Picador, que o picador é o toureiro que faz em cima do cavalo, né? Obra que ele guardou a vida toda, com 8 anos de idade. Depois, ele na Corunha, ele já começou a ter fama como um bom pintor, né? E ele começou a expor. E para expor, ele adotou também a pintura mais ou menos clássica, fez uma pintura da primeira comunhão, para mostrar o talento dele. Então era muito, além de muito bom pintor e muita habilidade, estudioso, né, e muito produtivo, todos os trabalhos ele sempre apresentava mais rapidamente. Diz que nas escolas que ele frequentava, ele tinha muita atenção ao trabalhar, mas ao mesmo tempo ele apresentava o trabalho que era para ser feito em um mês, ele apresentava em questão de dias ou semanas. Quando ele tinha 14 anos, a família dele mudou para Barcelona. Talvez essa busca do pai de melhores condições de vida. E fala que o pai foi um pintor medíocre, que não tinha fama. Mas imagina naquela época um pintor viver da sua pintura, viver como professor de pintura, sim? E sustentar a família assim. Ou seja, o pai não era tão ruim assim também não. E também ele soube ensinar muito bem o filho dele. Vamos reconhecer isso. O sucesso dele foi desde o começo, a aprendizagem dele foi com a família, e ele logo começou a ter resultados. Não o suficiente para viver desde o começo uma vida farta, né? Uma vida de muita folga. Ele foi para a França no começo de 1900, com apenas 19 anos, né? Começou a viver na França, começou a entrar em contato com a cultura francesa, com os exponentes da pintura francesa, viveu muitas dificuldades, passou fome, etc. Tal, mas a habilidade dele, a carisma, a facilidade com que ele se relacionava também, levaram a que ele tivesse sucesso. Picasso até que foi uma pessoa bastante equilibrada e sensata.
talvez para alguns até sensato demais. Então, ele, depois de passar por Paris, por Madrid, Barcelona e chegar em Paris, né, ele tem uma trajetória de sucesso com várias etapas de sua produção. Ele teve várias fases de sua pintura. O período azul, que foi a primeira etapa dele, assim, depois de ter um certo sucesso, é uma obra mais nostálgica, com tons escuros e não muito otimista, que eu diria, né? As obras do Picasso devem ser vistas, pelo menos na minha opinião, mais pelo que elas inspiram de sensação do que por uma interpretação acadêmica, né? Ele tem posteriormente o período rosa, que é um período de expansão, são obras com cores mais fortes, né? O tom rosa, vermelho. Depois tem uma fase experimental africana, uma espécie de figuras com base nas esculturas, nas gravuras africanas, onde ele vai mudando e chegando ao cubismo. E o cubismo se divide em analítico e sintético. O analítico é pelo fracionamento da figura, a divisão da figura, ele pouco a pouco vai fracionando, é como se de repente ele tivesse antevendo a computação gráfica, onde os pixels se dividem. E aí ele decompõe a imagem em vários pixels separados, aqueles quadradinhos, cubismo, né? É incrível, naquela época não existia isso, não sei de onde é que ele tirou essa ideia, e o cubismo, que hoje, que na época e até hoje nos parece uma coisa muito estranha, é sempre reproduzível, né, ao ampliarmos uma fotografia digital. Experimentem ampliar uma fotografia digital, vocês vão ver que ela é uma verdadeira expressão cubista, porque ela divide a realidade, divide a fotografia em várias partes, em vários cubos, né, em vários pixels. E a ilusão que a gente tem é uma figura cubística, normalmente, né? E o cubismo sintético já seria a união, seria uma espécie de regressão, espécie de um pixel menos explodido, né? Mais concreto. Inclusive tão concreto no passo que ele começa a chegar, ou seja, chegar na expressão da arte com elementos de fora. Então, colagem, pegar uma coisa da realidade. Ou seja, ele vai se aproximando da realidade, supostamente, e vai tentando fazer com que a obra tenha outros aspectos sensoriais, inclusive relevo, etc. E posteriormente ele volta ao classicismo e surrealismo. Seria, depois dos anos 20, novamente a expressão de pinturas tentando retratar a realidade e transmitir algum conteúdo. Isso é uma visão muito simplista que eu tenho, eu não sou especialista em arte, pelo contrário, eu estou aprendendo aqui a fazer isso, né? Pablo Picasso é muito intenso, é muita coisa, é muito polêmico também, implicaria estudar bastante. Eu comecei a pesquisar, existe muita coisa para pesquisar e ler sobre ele, né? Inclusive bem polêmicas as coisas. Ele não foi um pintor que foi tranquilinho, ou seja, que ele apresentava a sua obra e não gerava polêmica, não. Ela foi muito questionada, ela foi chamada de oportunista, etc. e tal. Nós temos para comentar também, né, que ele teve uma vida muito cheia de amores, ele casou várias vezes e teve inúmeros amores, né, e vários filhos. Ao contrário dos pintores na época anterior a ele, no final do século passado, do século retrasado e no começo do século passado, que tiveram uma vida trágica, cheia de problemas, etc. e tal, e sem nada de dinheiro, Pablo Picasso foi ao contrário. Ele teve uma vida muito intensa, muito confortável, cheia de dinheiro. Seus quadros fizeram sucesso desde o começo, vendia suas obras de arte. E ele teve uma atitude, alguns podem dizer inteligente, outros podem dizer uma atitude oportunista. Eu, pela trajetória dele, inclusive pela filiação política que ele teve durante toda a sua vida, né, eu acho que foi uma coisa mais pensada, porque ele serviria mais como um pintor de sucesso e um pintor que tinha dinheiro, né, um pintor que tinha condição de vida, serviria muito mais às suas causas que ele dedicava. Ele apoiava
a República Espanhola na Guerra Civil. Ele viveu na Alemanha durante todo o período, na Alemanha não, na França, durante todo o período de ocupação alemã. Ele viveu na França, foi relativamente perseguido lá, não podia expor, mas ele continuou vivendo lá. Imagina que está vivendo na França ocupada pelos alemães. E isso que ele vivia, estava em contato com os anarquistas, inclusive ele sofria batidas, né? Tem um episódio que fala que fizeram a batida dos alemães na casa dele e viram uma reprodução do quadro de Guernica. E os alemães, interrogados, perguntaram: e isso, quem fez? Foi você? Sobre o quadro de Guernica, né? Ele menciona, ironicamente, de uma forma aguda: não, foram vocês que fizeram. Porque Guernica é um quadro que trata o bombardeio de uma cidade espanhola durante a Guerra Civil. Foi um bombardeio experimental feito pelos alemães, uma cidadezinha de pouco mais de 6 mil, 8 mil habitantes, um bombardeio intensivo que matou quase 2.000 pessoas, 1.600. Quanto ao Guernica, se diz que essa obra foi a obra principal dele. E como toda obra de Picasso, eu acho que ela deve ser vista não a partir de uma interpretação. Existe interpretação, eu vou fazer um pouquinho de interpretação dela, mas o que ocasiona na gente essa obra de Guernica, para mim, pelo menos, que ocasionou, é que quando eu fui ver a obra de Guernica, eu pensei em encontrar um quadro preto e branco, com todas aquelas figuras que a gente sabe que tem na obra de Guernica, né? Mas não é um quadro, é um painel de mais de 7 metros, 7 metros por 3 metros e tanto de altura. Então você entra no painel, você sente o impacto daquilo. Numa sala relativamente pequena, você entra e você está dentro do quadro. Você está dentro do bombardeio. E ao você pensar no que foi esse bombardeio, a emoção é muito grande. O sentimento da gente é muito grande. Essas interpretações todas são muito subjetivas, né? Mas elas não substituem a sensação que a gente tem ao ver o quadro Guernica ao vivo, ao entrar no quadro de Guernica. E ironia das ironias, né? Essa obra ela foi exposta em Museu de Nova York, etc. Tal, papapá, e foi inicialmente exposta na Exposição Internacional de Paris, mas que hoje ela está no Museu Nacional de Arte da Rainha Sofia. Ironia, né? Uma obra que representa a luta dos republicanos e o massacre feito pelos alemães em aliança com os monarquistas e com o ditador Franco, né? Está exposta no Museu de Arte da Rainha Sofia. Então é isso. Eu acho que para conhecer mesmo Picasso, ou conhecer um pouquinho, porque conhecer mesmo vai ser difícil, né? Ele viveu até os 90 anos. Com 90 anos ele fez uma exposição no Louvre, foi o primeiro artista que teve uma exposição no Louvre, em vida na galeria do Museu do Louvre, né? E isso não é pouco, porque quem for ver o Museu do Louvre, o Louvre não expõe nem os quadros dos pintores famosos da época das artes dos anos 1900 na França. Eu fiquei decepcionado, porque as pinturas, as exposições do Louvre são ou o saque que eles fizeram nas colônias, né, das obras de arte do Egito, da Grécia, própria países da África, etc. e tal, e obras de cunho religioso, né, sacro, ou retratos de reis, da realeza, da nobreza. Poucas obras contestatórias dos grandes pintores franceses estão expostas nos Louvre. Mas não sei porquê, talvez pela rentabilidade, né?
rentabilidade em vida que tinha o próprio Picasso, o Museu do Louvre fez uma exposição dele quando ele tinha 90 anos. Em 91 anos, quando foi comemorar tinha brindado com alguns amigos, né? Com 91 anos, ele pediu aos amigos que bebessem a saúde dele, porque ele não estava podendo beber, e foi pintar até as 3 da manhã. Ele pintava de noite. Depois dormiu e quando acordou se sentiu mal, teve um infarto e morreu com 91 anos de idade. Depois de uma vida muito intensa, muito bonita, muito questionadora e muito questionável, segundo alguns. Vale a pena conhecer Pablo Picasso. Eu conheci um pouquinho mais dele agora. É isso por hoje. Muito obrigado. Até a próxima.